Eu decidi copiar todas as ações da Louise Barsi para ver o que é que deu. E o resultado me deixou chocado, confesso. Para você que não conhece, a Louise Barsi é filha do Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física da Bolsa do Brasil. Como também é investidora profissional, formada em ciências econômicas e contabilidade. E é por isso que no vídeo de hoje a gente vai olhar juntos como é que ela investe, quais são as principais ações que fazem parte da carteira dela e qual foi a performance dessa carteira nos últimos anos. Boa, vamos lá e vamos começar pela parte que faz toda a diferença aqui, que é como a Louise seleciona as ações para a carteira dela. E isso ela mesma explica pra gente. A gente sempre fala muito do BEST. O que é o BEST? É um acrônimo maravilhoso que um aluno nosso sugeriu e a gente apelidou e pegou pra gente, que são os 5 melhores setores para você começar a analisar para uma carteira previdenciária. BEST: bancos, energia, seguros, saneamento e telecom. Perfeito. Repare que todas elas são empresas de serviço, cujos boletos no final do mês você não consegue escapar. Tá, então a gente entende aqui que para a Louise, como muita gente já sabe, ela olha principalmente para 5 principais setores da bolsa para selecionar ou fazer aquele primeiro filtro de seleção das empresas para pensar em aposentadoria. Guarda isso aqui que é importante. E é muito comum a gente chamar esses setores de setores perenes na economia, né? Tecnicamente falando, eles são setores que possuem uma demanda inelástica, ou seja, independente do momento que a gente está vivendo, você não imagina alguém parando de usar energia elétrica, parando de usar um serviço de saneamento, parando de usar seguros ou parando de usar os próprios bancos. Ora, a economia pode estar bem, pode estar ruim, esses serviços eles simplesmente vão continuar existindo. E é por isso que a gente chama essa demanda de inelástica. Ela não fica variando com o contexto diferente dos vários ciclos da economia. Beleza, então aqui entra o método BEST. Só que o ponto é que algumas empresas acabam entrando na carteira do Louise e do Luiz Barsi, que não se encaixam necessariamente nesses setores, mas tendem a ser empresas autossuficientes, como é o caso da própria Klabin, ou em geral empresas em que a Louise confia na gestão, na governança, que segundo ela não é o caso da Vale, por exemplo, uma empresa que não tem um dono só, entre aspas, onde todas as decisões acabam passando muito mais pelo conselho da Vale e, para os olhos de muitos, acaba se tornando um problema de governança. Então ela seleciona empresas do setor BEST, empresas que tendem a ser autossuficientes e empresas em que ela confia na governança. Por último, ela acaba sempre selecionando empresas com um dividend yield médio acima de 6% de distribuição ao ano. Beleza, esses seriam meio que parâmetros da carteira ideal da Louise. Agora, aos olhos da própria Louise, a carteira dela não está no cenário em que ela mais queria que estivesse. E é isso que ela fala nessa outra parte do vídeo. Atualmente, né, dado o nosso cenário de bolsa, né, que acabou se delineando no final do ano passado, tava um pouquinho, o pessoal tava meio otimista, então eu acabei fazendo um caixa bem robusto, tô com mais ou menos ali do portfólio total de investimentos 15% em caixa de oportunidades que inevitavelmente vão se transformar em ações. E os outros 85% restantes, ações no Brasil. E aí, dentro dessa carteira, eu gosto de dividir isso entre oportunidades e previdenciárias. E nessa parte aqui entra uma divisão interessante. É como se ela pegasse uma parcela para ter ações de dividendos que vão realmente garantir a aposentadoria dela e uma outra parte para focar em ações baratas, que tem uma possibilidade de rentabilidade muito mais alta no futuro. E é justamente aqui que ela faz a diferenciação do que ela queria ter do que ela tem agora. Hoje minha carteira deve estar ali mais ou menos 60% nas previdenciárias e o restante, 40% desses 85%, né, desse bolo, 40% em oportunidades, né? E aí, esse balanceamento vai de acordo com os preços, com as oportunidades que vão surgindo pelo mercado, né? Então, ano passado, início desse ano, comecei a montar uma posição bem robusta em Taurus, em Cosan, então acabou ficando um 60-40. Eu gosto de manter um 80-20, 80 previdenciário, 20, mas eu sei que esse balanceamento ele vai tender ao que eu gosto, conforme os novos aportes forem sendo feitos. Então isso não me preocupa muito. Beleza, então aqui a gente já entendeu que um 60-40 ali é o que tá hoje. E recentemente a gente viu uma notícia soltando as 11 ações favoritas da Louise Barsi para turbinar os seus dividendos em 2025. Que na verdade é um estudo que o pessoal da AGF, empresa comandada pelo Luiz Barsi, pela Louise e por todo o time, que faz um trabalho de muita qualidade, diga-se de passagem, eles trouxeram algumas empresas que possuem pagamentos de proventos de forma consistente nos últimos 6 anos e que superam inclusive a distribuição mínima de 6% que a filosofia Barsi gosta de seguir. E aí no topo dessa lista a gente vê a Petrobras, depois a Taesa e várias outras dessas empresas, destacando em amarelo as que são as preferidas por estarem no acrônimo BEST, que a família Barsi gosta de observar com mais profundidade. E aí você pode olhar para isso e pensar, tá, Felipe, então chegamos aqui na carteira de investimentos da própria Louise, já que essas são as ações preferidas no método BEST, acima de 6% ao ano. Só que na verdade não, essa aqui não é necessariamente a mesma carteira que a Louise tem na pessoa física. Quais são então os ativos que ela tem na carteira, o que é que ela tem olhado
trabalhado e principalmente como é que estaria uma rentabilidade estimada de uma carteira como essa. É exatamente isso que eu vou te mostrar. Só que eu preciso deixar uma coisa muito clara antes. A gente aqui do Clube do Valor segue uma filosofia um pouco diferente do pessoal da família base. A gente foca em estratégias sistemáticas com critérios muito bem quantificados para tomar uma decisão de qual ativo comprar e qual vender. E que inclusive tem uma performance muito diferente em relação às carteiras estimadas que eu vou te mostrar. Só que essa nem é a principal coisa. O que eu quero te chamar a atenção é o seguinte: se até mesmo a Aloíse Bassi, filha de um dos maiores bilionários, melhores investidores que a gente já viu passar pelo Brasil, uma investidora profissional, certificada, graduada, que trabalha com isso, se até ela passa por contratempos na hora de montar a própria carteira de investimentos, é muito natural que você, pessoa física comum, investidor da bolsa, não se sinta 100% seguro ao desenvolver a tua própria estratégia de investimentos, não tenha como arranjar tempo para estudar e acompanhar profundamente o mercado financeiro e que inclusive não saiba a hora exata de comprar ou de vender um ativo. E é justamente por isso que eu quero te convidar para conhecer o nosso Diagnóstico de Investimentos 360 graus. Essa que é uma sessão gratuita onde um dos nossos especialistas de investimentos vai analisar o teu portfólio por todos os ângulos possíveis, considerando o teu contexto patrimonial atual, os teus objetivos, o teu perfil de investimento, para que assim ele te mostre o que é que tá bom e o que é que dá para melhorar. E o melhor de tudo isso é que essa sessão ela é completamente gratuita. A única coisa que você precisa fazer para participar é ler esse QR Code que está aparecendo aqui em algum lugar da tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Agora vamos tentar entender quais são as principais ações especificamente da carteira da Aloíse. Ela fala um pedaço aqui, ó. Gente, a minha carteira tem muito setor de seguros. Eu diria que hoje o setor que eu mais estou me aprofundando é o setor que eu gosto muito, então BB Seguridade é a primeira da minha carteira. Tem bastante banco, então Banco Santander e Banco do Brasil, somando ali, estão disputando ali o segundo e terceiro lugar. E tem outras duas ações de oportunidade aqui, que são mais, como é que eu vou dizer assim, aquele 20% que eu deixo da carteira para uma empresa que futuramente vai pagar bons dividendos, né? Então tem o Cosan também, que é a quarta maior posição aí da carteira, que é uma empresa que é uma holding, né, bastante diversificada, tem negócios bastante replicáveis. Então, são as 4 principais empresas aí da carteira. Ou seja, BB Seguridade com maior peso na carteira, Banco Santander e Banco do Brasil em segundo e terceiro lugar, e a Cosan ali, mas muito mais na carteira de oportunidade. Agora, é só isso que tem na carteira dela? Claro que não, tem um outro vídeo onde ela revela um pouco mais isso aqui, ó. Que do Best, atualmente, eu só não tenho T, né? Então, tenho de energia, tenho Auren, tenho Taesa, me lembro o que mais? Nem eu sei. TRPL, isso. Banco, sem dúvida nenhuma, os mais relevantes são o Banco do Brasil e Santander, né? Seguros, BB Seguridade e Caixa, tem nem o que falar. Então, são essas que a gente tá sempre comentando. Né? Arroz com feijão. Arroz com feijão, né? E mais as voltadas para oportunidade, né? Que são posições mais táticas, enfim. É Cosan, uma posição bem grande. Taurus. Legal. Tem Unipar, tem o Klabin, tem um pouquinho de IRB, tem Eternit. E essas aí são todas, você considera oportunidade mesmo? Oportunidade. Legal. Oportunidade. Tem um pouquinho de Petro também. Então é isso, 16 empresas. E aí, juntando isso aqui com outras ações que eu sei que ela tem na carteira também, eu resolvi montar uma tabela que mostra basicamente todos os ativos dela e estimei para cada uma delas a proporção dos ativos na carteira. Sendo que a gente tem uma separação muito clara que a própria Aloíse trouxe de ações mais focadas realmente em perenidade, em previdência, em dividendos e ações mais focadas em oportunidades, com um pouco mais de risco, não tão focadas assim em dividendos, mas que poderiam trazer uma alta rentabilidade no futuro. Por isso que tem basicamente duas carteiras diferentes aqui. E aí você pode pensar, Felipe, mas essas proporções da carteira da Aloíse aí com certeza mudam ao longo do tempo, não são tão iguais a isso. E é óbvio que não são. Esse vídeo aqui é puramente uma simulação para a gente tentar entender como é que se comporta o mercado ao longo do tempo. E aí vamos dar um passo além, vamos tentar entender quanto é que rentabilizou uma carteira como essa nos últimos 10 anos. Ora, para isso eu peguei justamente a rentabilidade de cada um dos ativos, já considerando dividendos nesse último período, e multipliquei pelas proporções das ações que têm maior peso até o menor. E o que a gente encontrou na primeira carteira previdenciária foi uma rentabilidade de pouco mais de 200%. Ou seja, para cada 100 mil reais investidos, essa carteira teria se tornado 306 mil, 300 mil teriam se transformado em 900, 500 em 1,5 milhão, 1 em 3, 2 em 6 e 5 milhões em pouco mais de 15. E aí, se a gente olha para essa rentabilidade, entende que ela é muito boa, fica a pergunta, quão viável é investir assim? Será que vale a pena seguir a estratégia da Aloíse? Até porque, de novo, a gente tá
falando de uma investidora profissional que vive disso, que faz um trabalho incrível, mas que também me faz entender que não é a realidade da maioria dos investidores e que no final todo mundo também precisa investir, seja você profissional ou não. Ora, será que vai dar tempo de você selecionar cada uma das empresas do seu portfólio, estudar profundamente cada uma delas, acompanhar os relatórios de RI, visitar algumas fábricas a depender de qual empresa que você investe, tentar desenvolver contato com os gestores lá de dentro de cada uma dessas empresas? Isso é muito legal no trabalho deles, mas não é aplicável para a grande maioria dos investidores. E é pensando um pouco nisso que, apesar de respeitar completamente o método da família Bassi, aqui no Clube do Valor a gente investe de outro jeito quando o assunto é dividendos. E para te resumir a nossa estratégia em poucos segundos, o que a gente faz é passar uma série de filtros no mercado que busca tirar empresas com liquidez baixa, retirar da amostra também empresas que não estão com lucro positivo ou crescente nos últimos 3 anos, manter somente empresas com payout saudável que demonstram uma ênfase em distribuir dividendos, empresas que não são tão voláteis e, claro, empresas que nos últimos 36 meses apresentam uma média de dividendos alta. E foi justamente investir de forma clara desse jeito que entregou uma performance muito acima do índice Bovespa nos últimos 20 anos. E, inclusive, se você quiser entender mais detalhes de como funciona a estratégia máquina de dividendos e conhecer 7 empresas que estão dentro das 10 maiores pagadoras da bolsa, nesse momento que você assiste o vídeo, eu vou deixar um link para você baixar um e-book que nossa equipe escreveu te contando tudo isso gratuitamente. Ou seja, na máquina de dividendos a gente sabe exatamente qual ativo comprar e qual vender e quando fazer isso. E é por isso que a gente consegue olhar para o passado e entender como essa estratégia performou. Por exemplo, para quem fez um investimento de 100 mil reais lá em 2014, nos 10 anos para frente, o que aconteceu com essa carteira foi se transformar num patrimônio final de 330 mil. Ora, para 300 mil, o que a gente viu foi um patrimônio virando quase 1 milhão, 500, 1 milhão e 600, 5 milhões, um pouco mais de 16 milhões e meio. Ou seja, nessa simulação básica, demonstrando uma rentabilidade levemente acima do que a gente simulou aqui na carteira da Luiz. Ah, Felipe, por que isso acontece? Tu acha então que a tua forma de investir é melhor do que a da Luiz ou porque vocês preveem o mercado melhor que ela? E na verdade é óbvio que não. Inclusive no futuro isso aqui pode ser completamente diferente. A verdade é que esses resultados aqui têm 2 principais motivos por trás. O primeiro deles é que a estratégia máquina de dividendos não visa buscar apenas ações de alguns setores da economia, mas sim de qualquer uma das empresas da bolsa que estejam passando pelos critérios e ainda assim com um dividend yield muito alto. E é justamente nesse momento em que a gente acaba encontrando empresas que ficaram com um preço muito descontado, mas mantém sua qualidade distribuindo um alto dividendo. O resultado disso é que essas empresas acabam ficando baratas, aumentando o potencial de retorno da estratégia. E o segundo ponto e mais importante é que a estratégia máquina de dividendos, por ser totalmente sistematizada, deixa sempre muito claro qual é a ação que você tem que comprar e qual você tem que vender. O que é fantástico para aquele tipo de investidor que não tem tempo ou expertise suficiente para acompanhar de perto o mercado financeiro. Dito isso, o que a gente vê no final do dia é que o mercado financeiro ele é completamente democrático e existem várias formas diferentes de ganhar dinheiro. O que vai valer mais para cada um dos investidores é a forma que mais se adequa para você, para o seu caso de forma específica. Agora, se você quiser entender o que é que o Warren Buffett está fazendo no mercado de ações nesse momento, que pode demonstrar uma possível crise nos próximos meses ou anos no mercado, aí você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu te contei tudo isso em detalhe. Eu vou estar esperando por lá.